Olá, meu nome é Tamires. Mulher adulta, cor da pele branca, cabelo castanho longo abaixo do ombro, usa tiara rosa, brinco rosa, fone de ouvido branco e blusa de frio branca. No canto inferior esquerdo da tela aparece o nome Tamires Grossi. Eu sou terapeuta ocupacional formada pela Uniara em 2013. Atualmente eu trabalho com deficiente visual e trabalho nessa área mais ou menos há 4 anos. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a diferença. Na tela aparecem os seguintes dizeres: deficiência versus déficit visual. Da deficiência visual e do déficit visual. Eu uso óculos, será que eu sou deficiente visual? Depende. Na deficiência visual, a gente tem o baixa visão e o cego total. Para ser baixa visão, você tem que ter 30% ou menos da visão. Mesmo depois de correção óptica, que é o óculos, ou mesmo depois de qualquer cirurgia. Você fez de tudo e ainda não atingiu 100% ou mais de 30% da visão, você é considerado baixa visão. Para ser considerado cego, você tem que ter 5% ou menos da visão. Esse 5% é mais ou menos vulto, você consegue saber quando é dia, quando é noite, mas não consegue ter uma visão funcional. Então, isso você é considerado deficiente visual. O déficit visual é quando a gente tem algum diagnóstico como miopia, astigmatismo, qualquer diagnóstico, doença que a gente tem a correção com óculos. Então, eu sou míope, só que quando eu coloco óculos, eu enxergo 100%. Então, isso é um déficit visual. Bom, agora eu vou falar um pouquinho. Na tela aparecem os seguintes dizeres: mudanças na rotina. Sobre o que mudou na rotina dos deficientes visuais. Não é o meu lugar de fala enquanto deficiente visual, porém, como eu trabalho muito estou na área e tenho contato com bastante pessoas com deficiência visual, eu posso relatar o que eu estou vendo e o que eles estão me passando. Agora, com essa pandemia, está tendo bastante live nas redes sociais e essas lives não são muito acessíveis, tanto para quem está assistindo, tanto para o deficiente visual que quer fazer a live. Então, estava rolando todo um movimento na internet que chama #Instagram Acessível. O que eles estavam reivindicando? Que o botão de começar a gravar os stories ou de começar e parar de gravar uma live funcionasse com o leitor de tela do celular, porque não funcionava. Então, eles não conseguiam fazer live e nem gravar stories. E aí, isso está rolando já tem um mês, mais ou menos, e ontem, dia 27 de maio, saiu uma atualização corrigindo todo esse bug, e agora está tudo certo, eles estão conseguindo fazer stories e assistir as lives, gravar a live, na verdade. Assistir ainda não tem a audiodescrição, então eles só ouvem. Uma outra coisa também que está com falta de acessibilidade são as informações, principalmente essas propagandas que passam na televisão, falando do que é a Covid-19, o que mudou, quais são os sintomas. Geralmente não tem audiodescrição, na verdade eu não vi nenhuma com audiodescrição. Informações que ficam em banner, nesses folders que tem em estabelecimentos também não são acessíveis em braille. A informação está chegando picada para eles. Isso ficou bem mais difícil. Mulher adulta, cor da pele branca, cabelo castanho na altura dos ombros, usa fone de ouvido preto e blusa de frio xadrez. No canto inferior esquerdo da tela aparece o nome Débora Couto de Melo Carrijo. Pode falar para a gente um pouquinho, então, sobre o que são as questões que envolvem a rotina das pessoas com deficiência visual, principalmente pensando no período atual, mas tanto o adulto quanto a criança tem essa rotina modificada atualmente em relação a trabalho, a escola, as condições de lazer. Então, a gente queria saber um pouquinho o que você sabe sobre isso, o que eles estão falando sobre isso. O que eu tenho ouvido. Na tela aparecem os seguintes dizeres: mudanças na rotina, acessibilidade. De relatos de pacientes, de grupos em que eu faço parte. As lives que estão rolando agora nessa época de pandemia não são acessíveis.
2, por enquanto, teve o apoio da ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Foram eles que fizeram a audiodescrição. 2 lives de toda esse monte de live que teve até hoje, que teve audiodescrição somente. Eles também estão reclamando bastante do Instagram, porque eles gostariam dos deficientes visuais fazerem lives, fazerem stories, e o botão para iniciar essa gravação não funciona no leitor de tela dele. Então começou um movimento na internet chamado #InstagramAcessível, onde movimentou bastante pessoas, bastantes influencers que têm baixa visão ou cegueira total. E ontem, dia 27 de maio, saiu uma atualização do Instagram onde corrigiu esse bug que estava tendo. Um ponto aí, uma vitória para a gente, mas ainda as lives ainda não são totalmente acessíveis. Eles reclamaram também da falta de acessibilidade nas informações, tanto na televisão como as físicas, que tem banner em estabelecimento, que não tem, as que passam na televisão não tem audiodescrição, então geralmente eles falam, a nova forma de lavar a mão é assim como, ninguém explicou como é. Então eles têm reclamado que essas informações têm chego picada a eles. Os banners físicos assim também não tem em braille. O entretenimento também fica um pouco restrito, porque na TV aberta não tem muito programa que contém audiodescrição. Então eles até conseguem compreender até certo ponto o que está passando. E na internet não há muitos títulos também com audiodescrição. Os que tem são títulos um pouco antigos. Livros também agora, com essa pandemia, acho que o Dorina disponibilizou bastante audiolivro. Mudou também que o deficiente visual, mesmo o que já é independente, que já usa a bengala há muito tempo, ele precisa de ajuda de um vidente. O vidente é a pessoa que enxerga, para poder atravessar a rua, porque é a orientação que nós, técnicos de orientação e mobilidade, passamos para ele. Por mais que você tenha com guia, por mais que você ande de bengala, por mais que o semáforo seja sonoro, não atravesse a rua sem pedir auxílio de alguém. Porque pode vir um carro e ultrapassar o semáforo, se negando por causa da informação de manter o distanciamento social. Também reclamaram que eles não têm noção de que se eles estão distante de uma pessoa ou não. Porque a informação é que a gente mantém a distância de 1,5 metro a 2 metros. E quando você é cego total, você não tem essa... Você pode até ter essa percepção, mas você não sabe exatamente se você está perto ou não de uma outra pessoa. Outra coisa também está difícil é a orientação de fique em casa, saia o menos possível, vá ao mercado somente quando necessário. E está tendo uma reclamação sobre aplicativos de compras, de comida, farmácia, tudo isso, não são acessíveis. Então, eu fico em casa, tudo bem, mas como que eu compro? Já que eu não tenho um aplicativo acessível para isso. Mudou também a maneira de guiar, do vidente guiar o deficiente visual. Antes, a gente sempre orientava ao deficiente visual segurar no cotovelo do guia. Só que agora a orientação é de que quando você for tossir, você tossa no seu antebraço, né? No cotovelo. Então, mudou também. Agora o deficiente visual tem que colocar a mão no ombro do guia para não correr o risco de se contaminar. Tem 2 coisas que eu sei que você tem bastante informação para dizer para a gente, que é sobre a questão do trabalho, né? A gente tem até um relato de um trabalhador dizendo sobre o trabalho em home office, e as mudanças que isso implica, e também dizendo sobre as dificuldades de acessibilidade com recursos, o quanto que nem todos os recursos para trabalho são possíveis serem usados em casa, né? Pelas limitações mesmo da tecnologia. Sim. E deve ter bastante mudança também no campo da educação, né, para as crianças. Sim, no campo da educação a gente está encontrando... Aparecem na tela os seguintes dizeres: mudanças na rotina, educação. Bastante dificuldade, porque agora com esse ensino remoto, os professores estão usando bastante vídeo do YouTube para exemplificar a matéria, e aí não vem com audiodescrição esses vídeos. Então, para uma criança com deficiência visual, não ilustra tanto a matéria assim. A gente também está tendo dificuldade porque muitas crianças não têm computador em casa, então não tem esse acesso à atividade online,
E quando tem, o computador não é acessível, ainda não é adaptado com leitor de tela, com sistema de voz. Então, um computador sem leitor de voz para um deficiente visual não é muito funcional. A gente também está encontrando barreiras na confecção de materiais, que aí a gente tem que transcrever todas as atividades para Braille, imprimir, entregar para esse aluno. Um exemplo, atividade de artes, a gente tem que passar para o concreto, então tem que ter uma confecção de material. Várias coisas têm que ser no concreto para ele poder absorver mais o conhecimento, né? Do home office, aparecem na tela os seguintes dizeres: mudanças na rotina home office. Né, que tem bastante deficiente visual que trabalha, eles têm que ter um computador acessível, que é o mais fácil. O celular é bem mais fácil, né? Porque não precisa baixar nenhum programa. Os próprios celulares é só você ativar o sistema de voz, que é o leitor de voz, que ele se torna acessível. Mas depende do celular, ele não lê o Word, então não dá para fazer muita coisa. Homem adulto, negro, cabelo preto estilo Black Power, usa óculos de grau com armação preta, barba, fone de ouvido preto e camiseta cinza. No canto inferior esquerdo da tela aparece escrito o nome Vinícius Nascimento. As empresas das pessoas que você tem contato, né, que você tem oferecido alguma estrutura mínima para os deficientes visuais trabalharem remotamente, um computador acessível, ou algum outro recurso para que eles executem as tarefas de casa, ou não? Eles estão tendo que montar o próprio... Eu sei que é muito genérico isso, vai depender de cada um, de empresa para empresa, mas queria saber o que você tem notícia, se eles estão tendo que montar a própria estrutura, se eles recebem um apoio da empresa. Perfeito. Não, os que eu tenho contato não receberão o apoio da empresa, estão tendo que fazer com o que tem em casa. Muito parecido com a maioria dos trabalhadores, então, né? É importante a gente falar nessa hora, né, que quando saiu a lei da medida provisória do home office para todos os trabalhadores, né, a informação é de que todos os programas que a gente for usar e que isso não tenha nos nossos computadores, isso precisa ser disponibilizado, precisa ser negociado com a empresa que está pedindo esse uso, né, então isso está dentro das regulamentações de trabalho, aí a gente está dizendo para as pessoas com deficiência visual, especialmente, mas isso está garantido para todos os trabalhadores que estão mobilizados, na verdade, para ir para suas casas, trabalhar de casa, enfim, para cumprir o que está colocado no país, né? Meu nome é Sandro. Na tela aparecem os seguintes dizeres: deficiência visual e o home office. Luiz Montanheiro Francischini, tenho 48 anos, nascido então em 72, sou formado em Ciências Sociais, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, nasci com deficiência visual, na gravidez minha mãe teve toxoplasmose, eu tenho ceratocone e outras lesão no fundo do olho e outras coisas mais. Segundo os médicos, enxergo cerca de 5%. Sou TA técnico administrativo da UFSCar, agente em administração, desde dezembro de 2013, passando pela Biblioteca Comunitária da UFSCar até fevereiro de 16, e desde março de 17 estou lotado na Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, SAAD, da UFSCar. Bom, desde que começou o processo, né, de quarentena, aqui, né, a partir mais ou menos do dia 22 de março, né, foi decidido o trabalho home office. Aí a gente teve um pequeno problema, porque meu computador está quebrado e o da UFSCar não tem como trazer. Eu tenho um antigo, você vê, da CPU deitada, e eu não tenho mesa, então eu não pude trazer meu computador. O que eu faço, né? Eu vou conversando com a Keila, a secretária, vou uma vez por semana para
ver algumas coisas, dá para fazer pelo computador, porque o celular ainda não dá para fazer, que ele não é tão acessível. Por exemplo, mexer no SEI, eu tenho que mexer muito, fazer ofício, fazer algumas coisas. Então, vou uma vez por semana, com máscara, álcool gel, e só tem eu lá. Então, é coisa mais segura. Então, eu vou uma vez só na UFSCar, saio poucas vezes mesmo, assim. Mercado só fui uma vez. No máximo que eu saio aqui, que eu vou até uma lanchonete, um restaurantinho que tem aqui, para tomar café. Que eu tenho uma coisa que eu não fui treinado para cozinha. Eu não cozinho, não faço nada. Então, para tomar meu café, eu tenho que ir lá. Então, é um detalhe. Eu não faço atividade de vida diária. Eu pego pronto. A parte de comida eu acabo pegando pronto. Tá? Então, eu não vou ao supermercado. O que a gente faz? Eu tenho uma colega de trabalho, trabalho na UFSCar, eu dou o dinheiro para ela, ela faz na casa dela e ela me traz aqui. E eu esquento no micro-ondas. E a gente vai tocando o bar na questão de alimentação. E ela vai no mercado para mim e traz as coisas. E como as coisas subiu de preço, eu peço para ela trazer o que dá para trazer. Tá? Então a gente está tendo uma vida até boa de qualidade, tá? Tá dando para ter uma alimentação boa. Não digo de qualidade em termos assim que a gente está chutando o balde aqui, dentro de um apartamento pequeno, né? Moro em apartamento pequeno, sai pouco. No máximo que eu faço é correr pelo apartamento em termos de exercício físico, né? Em termos pensando em algo saudável, né? Eu estou comendo bem, mas não vou garantir que a comida é saudável, né? Tem uma frutinha, tem outra coisinha, mas aquele que dá para fazer, porque os preços aumentou muito. Então ela traz para mim. Então, resumindo, o café eu vou buscar, tudo sai. E no máximo, quando eu preciso, ir ao banco eu vou, mas tudo com máscara, tudo, mas raramente eu evito. Moro sozinho, não quis ir para Ribeirão Preto, onde minha família mora, onde minha mãe mora, não quis, questão de segurança. Não estou visitando amigos, nem eles me visitam, com questão dessa amiga que vem aqui. No máximo, em termos de saudável, faço exercício em home office, lá online, ela me passa, eu faço. Pelo WhatsApp, ela me liga, me vê, passa orientação e eu vou fazendo. Então eu faço exercício aqui um tipo exercício de personal, que eu já fazia academia personal. E uma pena que eu não posso ir na UFSCar correr ao lado do campo. Não estou falando da pista da saúde, estou falando do campo, que eu estava, desde o ano passado, me habituando a correr no campus, tá? Lá no campo, lá era muito bom. Então, sinto falta desse tipo de exercício. Eu não estou fazendo, é proibido, aglomeração, tudo. A gente está procurando seguir que a gente faz parte do grupo do risco. Além de ser deficiente visual, a gente toma remédio para diabetes, para pressão. Então a gente tenta assim, se controlar ao máximo. E quando eu vou no UFSCar, fico só 4 horas lá. Eu chego 9 horas e 1 da tarde eu vou embora. Para ver apenas o serviço mais que dá para ser feito, né? E aqui dentro de casa, aquela rotina, né? Eu moro num apartamento, nesse momento é ruim o apartamento em relação à casa, porque a casa tem mais espaço, né? Você pode ter um espaço para andar mais, aqui um apartamento pequeno, com um quarto, sala, cozinha, e um pequeno espaço ali de fica máquina de lavar roupa, mas é bem pequeno mesmo, né? Então a gente tenta assim, ocupar o tempo possível, menos televisão possível, música, ler livros, quando dá para ler livros e por aí vai. Então, resumindo, essa parte mais de cotidiano, de se virar, de ir ao mercado, que eu falei que eu não vou, saio raramente. Então, algumas entidades, como a ONCB, voltada à pessoa com deficiência, está orientando no sentido, né, de nós, evitar pôr a mão ao óleo, evitar pôr a mão à boca, e principalmente, a gente sempre costumou pegar no cotovelo. Sempre foi uma orientação,
cotovelo ou ombro. Agora, com a nova recomendação de, em vez de colocar quando for espirrar, colocar o cotovelo, agora a avaliação é de se colocar no ombro. Porém, agora, os contatos das pessoas com deficiência diminuiu bastante, nós não estamos saindo e tal. Então, esse tipo de ação não precisa de fazer, tá? Esse distanciamento prejudica muitas pessoas, como eu falei. Nós precisamos muitas vezes de uma guia, tá? De um guia, por exemplo. Eu não uso bengala ainda, não fui treinado para isso. Várias pessoas cegas usam, né? Eu tenho baixa visão. Então, eu sou um baixa visão que não usa. Muitos usam. Então, é uma nova orientação de lidar com as pessoas, né, no sentido do comprimento, né, vai ter que mudar esse jeito, né, de usar máscara, de orientação e mobilidade. Isso vai ter que ser mudado. Então, essa é uma das primeiras coisas que já foram mudadas. Os cegos que saem aí, a nova orientação, pôr a mão no ombro, não mais no cotovelo, porque o cotovelo usa para espirrar. E as orientações de higiene é a mesma. Quem tem bengala, higienizar. A gente procura higienizar o celular, usar para as coisas que usa, fazer álcool gel, banho, tudo. Isso a pessoa tem que fazer com mais atenção ainda do que foi normal. Até cheguei a ler artigos, né, que se discutem, né, do coronavírus entrar pelos olhos, né? Há muita pesquisa sendo feita, muitas ações feitas, mas que uma coisa está clara e definida. A pessoa com deficiência vai ter que aumentar mais ainda o seu grau de higienização, até mais do que uma pessoa comum, uma pessoa que enxerga, por exemplo. Com relação ao home office, até falei que eu vou fiscal, meu computador é acessível, né? Eu tenho uma voz que ajuda a ler e tal, o celular tem. O meu aqui, quando estava bom, tinha também. Mas que eu observo no geral, não comigo, tá? Tem uma amiga cega, ela trabalha lá na região de Rio Preto, e ela me contou que ela começou a trabalhar em home office e não está acessível, né? Está com dificuldade. É um momento, né, que as pessoas estão se reinventando. Nós vamos ter que reinventar no novo mundo que está vindo aí. No caso, nós com deficiência visual vai ter um novo jeito de trabalhar, de atender as pessoas, de buscar o apoio, né? Que nem eu disse, eu estou longe de casa, então o meu diferencial vai ser quando pensar em como voltar a trabalhar, reuniões longas, vai ser tudo office, né? Home office. Participei de algumas, o celular até que funcionou bem, pelo Google Meet, participei de duas. Funcionou bem, consegui ouvir, bem, consegui explanar, tá? Rolou bem esse tipo de reunião. Esse é o caminho. E um caminho que a internet vai ter que ser boa. Esse 4, 5G vai ter que ser melhor para 5G ou qualquer outra coisa, para que possa funcionar bem. A gente tem que lembrar que aqui onde eu tenho sorte de ainda poder pagar um plano, ter uma internet aqui em casa. As outras famílias não têm, as outras pessoas não têm como pagar isso, tá? Não tem como ter esse tipo de serviço. Então faz com que se tem que se pensar como deixar uma atividade acessível, uma atividade de aula, uma atividade de trabalho, uma atividade de orientação. Então, esse é um trabalho a se pensar. No meu caso, por enquanto, o meu foco, a gente participa de reuniões, mas em grupos, isso online isso pode rodar bem, tá? E contei muito com a compreensão da chefia em termos de eu poder ir lá no fiscal para poder dar uma atendida lá, né, nas demandas. Mas eu sinto muito falta do trabalho presencial. Por que presencial? Você consegue trabalhar as demandas, conversar com os setores, né? E mesmo em home office, a gente fica um pouco prejudicado, porque as ações acabam sendo um pouco restritivas, né? E isso, pelo que eu observo, vai demorando muito até voltar a um certo... Não digo normal, que não vai ser normal, tá? Não digo certo de orientação. Mulher adulta, cor da pele branca, cabelo castanho ondulado, longo abaixo do ombro,
Usa blusa de frio preta com detalhe vermelho. No canto inferior esquerdo da tela, aparece o nome Júlia Andresa Gorla. Você está em contato com crianças com deficiência visual que estão ficando em casa. E como que está sendo o estar em casa dessas crianças? Os pais trabalham fora, eles estão em casa juntos, eles conseguem acompanhar as crianças nas atividades escolares ou durante a rotina, né, do dia a dia? Como que está sendo isso? Perfeito. Os pais continuam trabalhando. Aparecem na tela os seguintes dizeres: crianças e família. Alguns pais estão em home office, mas a maioria ainda não, tá trabalhando normal. A gente encontrou dificuldade porque a maioria das famílias ainda não conhece o Braille. Então, a gente passa atividades para ele. Que eu me incluo com as professoras, porque eu estou na equipe de atendimento especializado. E aí, geralmente, ele precisa de um auxílio, porque eu atendo crianças lá na escola de 4 a 10 anos. São as idades da faixa etária que eu atendo lá. Então, eles precisam de auxílio na tarefa. E é um pouco difícil porque as mães ainda não sabem o Braille, não sabem fazer o uso do soroban. Então, complica um pouquinho, mas está dando certo, as professoras sempre estão em contato, fazem atendimento por ligação de vídeo ou ligação de áudio, e eu acho que está sendo benéfico, porque as mães estão se inteirando mais, tiveram que aprender o Braille meio que na marra, né? A brincadeira, eu acredito que esteja um pouco em déficit, porque ainda tinha crianças que ainda não aprenderam a brincar, que a gente aprende da imitação. Você não enxerga, você não imita, então a gente ainda tem alunos lá com 4 anos que não dá função para um carrinho, não dá função para uma bola, então a gente estava nesse processo do brincar. Eles estão ficando bastante no celular, bastante na TV. Está sendo uma rotina difícil, que eles relatam, sentem muita falta da escola, sentem falta dos amigos, de fazer uma atividade. Tamires, com tudo que você conta aí da rotina, a gente queria entender, mas acho que você foi conversando já com a gente um tanto sobre isso, né? Mas são as dificuldades, as principais queixas que você está ouvindo. Você colocou algumas, né? E acho que é importante que a gente diga sobre as queixas, mas também como é que algumas questões estão sendo solucionadas, que acho que é um caminho para mostrar que tem caminhos também, né? Temos muitas dificuldades, mas algumas barreiras vão sendo superadas nessa fase também. Então, para a gente ouvir um pouquinho assim do que você está ouvindo sobre as dificuldades, sobre as principais queixas que eles trazem, para a gente entender como é que isso vai se resolvendo também para quem tem a deficiência visual aí. Eu vi algumas queixas. Aparecem na tela os seguintes dizeres: dificuldades e queixas. De que tem baixa visão, pessoas com baixa visão, que está tendo dificuldade de enxergar com a máscara. Porque embaça o óculos e aí fica difícil de usar a máscara e o óculos juntos. Só que a máscara é uma recomendação da OMS, a gente tem que usar. Então, o que a gente sugere? Colocar, sabe aqueles ferrinhos que vem de amarrar pão? Ou qualquer arame um pouquinho mais firme, passar por dentro da máscara, aonde vai ficar aqui no nariz, porque aí consegue deixar ele um pouco mais rente à pele, que aí não sobe o vapor de quando a gente respira e não embaça o óculos. Eles também estão relatando uma dificuldade até de machucar a mão de tantas vezes que passa o álcool em gel ou que lava, porque eles usam a mão para tudo, para ler, para tocar, para sentir algo. Baixa visão leva documento muito perto para ler, muito perto do rosto, então eles também estão reclamando disso, que agora tem que usar mais a mão, porque não posso levar nada muito perto do meu rosto. Então, eles estão limpando a bengala várias vezes ao dia, porque a bengala
Já é recomendada a limpeza, porque ela está em contato com o chão o tempo inteiro. Então, eles estão reclamando até de doenças dermatológicas na mão, né? Descascamento, porque fica passando álcool em gel em tudo quanto é momento. Eu vou ler alguma coisa, eu passo álcool em gel. Eu pego num corrimão de uma escada para subir, eu passo álcool em gel. Aí eu vou pro outro lance de escada, eu passo de novo. Então, essa é uma coisa que eles estão reclamando também. Seria nosso último bloco, na verdade, é entender um pouquinho onde estão as informações, onde as pessoas que se interessam pelo assunto, as pessoas que estão procurando ter um acesso a uma informação com mais qualidade, onde ela pode buscar, o que ela pode acessar, o que você conhece e pode indicar para a gente sobre lugares que eles possam acessar informações de qualidade, de confiança. Uhum. O Ministério Aparecem na tela os seguintes dizeres, dicas e informações. da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma cartilha no dia 19 de março para pessoas com deficiência e doenças raras. Lá ele explica o que é o Covid-19, como transmite, os sintomas e como se proteger. E ele divide em deficiências. É acessível em Braille, em Libras. E na parte da deficiência visual, ele passa algumas orientações. Que é sempre passar o álcool em gel, em 70, ou lavar as mãos sempre que possível. Limpar os objetos que a gente usa, óculos, estar sempre limpando, bengala. Ele fala sobre a maneira de guiar que mudou e ele descreve a forma de lavar a mão em passos, que eu vou falar para vocês. O primeiro passo é esfregue. Na tela aparecem desenhos do passo a passo de como lavar a mão. As palmas com as mãos retas em sentido de vai e vem. Depois, esfregue o dorso e entre os dedos de cada mão. Faça uma concha com cada mão e esfregue uma na outra. Lave os polegares e os punhos. Abre ou fecha a torneira com os cotovelos. Eu achei bem legal, porque foi o primeiro lugar que eu vi descrevendo o passo a passo de como lavar as mãos corretamente. A Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ONCB, também sempre está divulgando notícias sobre a área. Divulgaram também algumas formas de prevenção. Lá tem um aplicativo que é onde tem as audiodescrições das lives. Então, você pode baixar o aplicativo, que você ouve a audiodescrição por lá da live que está passando no YouTube. Eles sempre estão postando notícias. Eu achei também um site que chama Guia para Todos Verem. É de um empreendedor curitibano chamado João Pedro. Ele reuniu todas as informações sobre o Covid, sobre o auxílio emergencial, como que você faz para solicitar, se você tem direito, não tem direito, o que é a Covid, como se transmite, precauções. Ele fala também sobre os dados estão atualizados em tempo real, então você clica lá, você vê os dados do Brasil e dados do mundo todo. E tem uma parte voltada para entretenimento, que tem audiodescrição de alguns filmes e alguns audiolivros. Ele está acessível para qualquer leitor de tela e tem contraste também para pessoa com baixa visão. É um site bem legal. Outra orientação que a gente tem... Aparecem os seguintes dizeres na tela. Cão-guia. Aos deficientes visuais que fazem uso do cão-guia. Sempre está higienizando a pata, né? Quando está na rua, em um lugar público, quando sai de casa, antes de entrar em casa. E uma coisa que é legal a gente saber é que tem a lei do cão-guia. O cão-guia ele pode permanecer em qualquer lugar, seja público ou privado. O deficiente visual tem o direito de permanecer como cão-guia. No momento em que a orientação é de ficar em casa, como que, com relação a essas comorbidades, os deficientes visuais estão lidando, né? Então, eu tenho uma comorbidade, eu preciso ir no médico, como fazer? Os deficientes visuais...
aparecem os seguintes dizeres na tela: comorbidades em tempos de Covid-19. Não estão no grupo de risco, né, da OMS. Porém, uma grande parte dos deficientes visuais tem comorbidades. A diabetes é uma delas. E diabetes faz parte do grupo de risco. Então, como que a gente pode orientar esse deficiente visual quando ele precisar ir a um médico? Primeiro, não precisa desmarcar, a gente orienta, tem várias orientações. O uso da máscara, tem instituições que estão até orientando o uso da luva, mas aí vai de acordo com o deficiente visual, porque a luva ela pode perder um pouquinho a percepção tátil. Então, vai de acordo com cada um acha melhor. Mas vamos priorizar aplicativos de carro, de carona, táxi, evitar pegar transporte público. Se precisar pegar o transporte público, levar o álcool em gel com você, usar sempre o álcool em gel no cabo da bengala, né, que é onde você leva a mão. Se for precisar ir com o vidente, segurar sempre no ombro dele, tentar ao máximo não usar a mão em espaços que você não conhece, em espaço público. Mas não desmarque, vá no compromisso, saia o menos possível de casa. No mercado, se você precisar ir, peça ajuda de algum funcionário para ajudar a escolher o alimento, o produto. A minha orientação é, se algum vidente puder ir com você, melhor. Porque como está mais difícil a ajuda das pessoas nesse tempo por causa da orientação de distanciamento, se algum vidente puder ir, é melhor. Se não, vá com todas as precauções, com o álcool em gel na mão e vai fundo.